Eu vou te falar uma coisa que é bem provável que você não saiba. A maioria das mortes que acontecem no mundo não acontecem devido ao câncer. O que mais mata no mundo são as doenças cardiovasculares, que você pode conhecer popularmente como doenças do coração. É porque eu não gosto de falar em doenças do coração, porque isso envolve apenas doenças que envolvem o coração. E quando a gente fala em doenças cardiovasculares, isso envolve todo o sistema cardiovascular, o que inclui coração, artérias, veias, vênulas, arteríolas, capilares, ou seja, todo o sistema cardiovascular. E dentre as doenças cardiovasculares nós temos várias, dentre elas a hipertensão arterial, a insuficiência cardíaca. Nós temos eventos cardiovasculares como, por exemplo, infarto agudo do miocárdio, AVC ou acidente vascular cerebral, que é bem provável que você conheça por derrame, trombose, que é um tipo de doença arterial periférica, dentre várias outras doenças cardiovasculares. Aqui nós vamos nos concentrar no AVC, ou seja, acidente vascular cerebral. E na verdade o que nós vamos conversar aqui vai ser sobre exercício, AVC e sarcopenia mais um pouquinho lá na frente, porque eu preciso te falar algumas informações. É preciso entender, antes de mais nada, que você tem dois tipos de AVC, dois tipos de derrame. Nós temos o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico é quando uma artéria do teu cérebro, ela entope. E aí o sangue não flui adequadamente, ele deixa de irrigar aquela região do cérebro, e aí aquela região do cérebro deixa de receber oxigênio e nutrientes e ela começa a morrer. Você está tendo um AVC isquêmico. Por um outro lado, nós temos o AVC hemorrágico, ou seja, uma determinada artéria do teu cérebro, ela se rompe. O AVC hemorrágico, ele é muito mais grave do que o AVC isquêmico. Tanto é que mais ou menos 14% das pessoas que sofrem AVC hemorrágico chegam a sobreviver. Ou seja, a cada 100 pessoas que têm um AVC hemorrágico, apenas 14 mais ou menos sobrevivem. E o problema de pessoas que sofreram AVC é que uma boa parte desses pacientes chegam a desenvolver sarcopenia. A depender do estudo, essa porcentagem varia entre 8,5% até 33,8%. Isso depende do país que foi investigado, do estado, da cidade e uma série de fatores. É a maioria das pessoas que sofreram AVC que chegam a desenvolver sarcopenia? Não, mas essa é uma porcentagem significativa que merece a atenção dos profissionais de saúde, principalmente do profissional de educação física e do fisioterapeuta. Porque entenda que a sarcopenia, ela é definida não só como a perda de massa muscular, mas também a perda de força e desempenho funcional a depender do estágio da doença. A sarcopenia, na verdade, é um distúrbio de ordem musculoesquelética, onde, se você está no estágio 1, ou seja, no começo da sarcopenia, é uma sarcopenia leve, você tem apenas a perda da massa muscular. Quando você evolui para o estágio 2, ou seja, um estágio mais moderado, além da perda de massa muscular, você também tem uma perda importante de força muscular. E se você for para o estágio 3, ou seja, o estágio mais grave da sarcopenia, além da perda de massa muscular e força, você também tem a perda de desempenho funcional. E o problema de pacientes que sofreram AVC e que chegaram a desenvolver sarcopenia é que esses pacientes são mais suscetíveis a levar quedas, fraturas devido a essas quedas, problemas motores, dentre vários outros problemas relacionados à sarcopenia, como por exemplo problemas do metabolismo da glicose, porque você reduz a massa muscular, que é um tecido captador de glicose. Então utilizar estratégias para prevenir, frear, desacelerar ou reverter a sarcopenia é extremamente importante nesses pacientes que sofreram AVC. E essas estratégias podem ser usadas dentro do hospital, como por exemplo o treinamento resistido. E eu sei que geralmente hospitais não têm aparelhos específicos de musculação como pesos livres e máquinas, mas você não precisa necessariamente de aparelhos específicos da musculação para treinar força. Você pode treinar força utilizando faixas elásticas, por exemplo, que foi o que esse estudo que eu vou mostrar para vocês fez. Esse estudo ele foi publicado por pesquisadores chineses no ano de 2024, portanto no ano retrasado. Esse estudo foi publicado na Scientific Reports, que é um braço da revista Nature, que é uma das maiores revistas científicas do mundo. E o que foi que esses pesquisadores chineses fizeram? Eles pegaram 77 pacientes que sofreram AVC e dividiram em dois grupos. Um grupo era o grupo controle e o outro grupo era o grupo intervenção. O grupo controle foi o que eles fizeram. Eles foram submetidos a exercícios na cama do hospital e exercícios passivos. Ou seja, o próprio fisioterapeuta fazia os movimentos para eles, ou seja, pegava um membro e ficava mexendo o membro, sem a participação ativa da pessoa. Então fazia alguns exercícios ali, alguns movimentos específicos, fazia alongamento, mas eram exercícios passivos. Enquanto o grupo intervenção fez os mesmos exercícios do grupo controle, mas usando faixas elásticas. Ou seja, no final das contas, o grupo intervenção treinou musculação usando faixas elásticas. E pasmem, eles treinaram apenas o lado do corpo não afetado. Eles treinaram o lado do corpo não afetado. Você deve ter se perguntado alguma coisa aí. Eu já imagino que você se perguntou, mas eu vou responder no final do vídeo. Essa intervenção durou apenas um mês. Eles faziam exercício 2 vezes por dia, 5 vezes por semana. E aí quais foram os resultados?
Esses pesquisadores chineses verificaram que o grupo intervenção, ou seja, o grupo que foi submetido a exercícios com faixas elásticas, portanto o grupo que treinou força usando faixas elásticas, apresentou aumentos significativos na força do aperto de mão, que é um indicador importante de força muscular. Eles apresentaram uma atenuação da perda de massa muscular, ou seja, eles perderam menos massa muscular do que o grupo controle. O que é que isso significa? Significa que eles continuaram perdendo massa muscular, no entanto, perderam menos do que o grupo controle. Isso significa que se você fizer exercícios passivos e exercícios sem utilizar resistências, como por exemplo elástico, você vai perder muito mais massa muscular do que se você fizer uma intervenção como por exemplo o treino de força usando faixas elásticas. Ou seja, houve prejuízo, mas o prejuízo foi menor, o prejuízo foi atenuado. Além disso, eles tiveram melhoras importantes no desempenho funcional, ou seja, se você ver esses três parâmetros que melhoraram, força do aperto de mão, atenuação da perda de massa muscular e melhora no desempenho funcional, eles combateram a sarcopenia ocasionada pelo AVC. E além de tudo isso, o grupo intervenção, ou seja, o grupo que treinou com elásticos, teve uma redução importante nos sintomas depressivos, que é muito comum em pessoas que sofrem AVC. Então vamos para os comentários. Legal esse estudo, né? Você pega pessoas que sofreram AVC, que ainda estão internadas, você faz uma intervenção associada a exercício físico lá no momento da internação, ou seja, uma intervenção dentro do hospital, no lado não afetado pelo AVC, e você consegue promover ganhos significativos na força muscular, você atenua a perda de massa muscular, ou seja, houve perda de massa muscular, mas essa perda foi desacelerada, e inclusive essa perda de massa muscular desacelerada aconteceu tanto no membro afetado pelo AVC, quanto no membro não afetado. Houve aumentos no desempenho funcional e melhoras nos sintomas depressivos. Isso significa que esse estudo tem uma relevância clínica importante. Por quê? Porque pessoas que sofrem AVC e que não fazem nenhuma intervenção associada a exercício resistido, elas perdem mais força muscular, elas perdem muito mais massa muscular, perdem muito mais desempenho funcional e pioram significativamente os sintomas depressivos associados ao quadro clínico geral. Por isso que é extremamente importante pessoas que sofreram AVC começarem a treinar força lá no hospital. Tem que ser uma coisa imediata. Inicialmente, esse treino de força ele pode ser orientado por fisioterapeuta, mas quando esse paciente recebe alta e vai para casa, ele pode continuar a treinar força com faixas elásticas, com peso do próprio corpo, com pesos livres, com máquinas, com TRX ou com qualquer outro equipamento de treino de força. E agora sim, esse treino de força ele deve ser orientado por um profissional de educação física. Esse treino de força ele não precisa obrigatoriamente ser feito dentro da academia, mas também pode ser feito dentro de casa, na praça, no parque ou onde o paciente se sentir mais à vontade para treinar, para fazer os exercícios de força. Você deve estar se perguntando por que os pacientes do grupo de intervenção treinaram o lado não afetado pelo AVC. Porque pela lógica, seria interessante treinar o lado afetado, mas eles treinaram o lado não afetado. Qual tipo de benefício eles têm ao treinarem o lado não afetado pelo AVC? Existe um fenômeno chamado efeito cruzado. E esse fenômeno ele diz o seguinte: quando você treina um lado do teu corpo, seja os membros superiores ou inferiores, o membro contralateral recebe uma parte do estímulo. E significa que se eu treino o meu braço direito, uma parte desse estímulo dado no braço direito também vai para o braço esquerdo. Esse estímulo ele é muito grande? Não, mas é melhor do que nada. É melhor do que nenhuma intervenção. Por quê? Se você não faz nenhuma intervenção, a perda de massa muscular vai ser muito maior, a perda de força e de desempenho funcional vai ser muito maior e você compromete a recuperação de um paciente que sofreu um AVC. Ou a recuperação fica mais lenta, ou a depender do que você fizer ou não fizer, pode ser que essa recuperação nem aconteça. Então grave. Isso é efeito cruzado. Quando eu estimulo um membro, o membro contralateral, ou seja, o membro do outro lado, recebe também uma parte do estímulo, mesmo que ele não faça nada. Então pacientes que sofreram AVC devem fazer exercício, especificamente devem treinar força, e esse treino de força ele deve começar dentro do hospital enquanto o indivíduo está internado. E ele deve continuar após o indivíduo receber alta. Isso é extremamente importante para acelerar o processo de recuperação desse indivíduo ou para prevenir, reverter, frear ou desacelerar uma possível sarcopenia. Ok? Eu espero ter contribuído. Um abraço a todos e até mais.